Olá, pessoal. Sou Joailda, apresentadora dessa série sobre a biologia no Flash. Chegamos à metade da temporada. Quanta coisa interessante aprendemos por aqui, hein? Esse episódio 5 começa falando sobre amigos e a importância do trabalho em equipe. Então, cuide bem dos seus amigos. Olá, pessoal. Sou Daniel, aluno do curso Cientificamente do Centro Juvenil de Ciência e Cultura. Ainda na primeira cena desse episódio, em que os amigos saíram para se divertir, Bel percebe que o álcool não faz efeito. Ele não fica tonto ou bêbado. Então, a doutora Caitlin quer coletar uma amostra de sangue para estudá-lo. Ela é tão nerd que carrega um kit de coletar sangue na bolsa. Professora Karine, o que é que você carrega de nerd em sua bolsa? Olá, pessoal. Eu sou Karine, professora do Centro Juvenil de Ciência e Cultura. Primeiramente, gostaria de homenagear todos os biólogos e biólogas que acompanham nosso projeto. Nesse mês de setembro, no dia 3, é comemorado o Dia do Biólogo. Esse episódio de podcast nós oferecemos aos profissionais que estudam e cuidam da vida. Bom, Daniel, o que de nerd eu carrego na bolsa? Há muita coisa. Balança de precisão, tubete esterilizado, álcool, agora ficou popular, né? Mas antes da pandemia eu já carregava meu álcool 70. E vocês, alunos, carrega algo nerd na mochila? Quais são os seus hobbies nerds? Eu tenho vários, mas vou contando ao longo dos outros episódios. Bom, eu nunca levei nada nerd na bolsa. Apenas makes para a escola na minha mochila. Aliás, quem nunca, né? E bolacha de coco, a famosa Pocazó de nós baianos. Mas um hobby nerd que eu tenho é a mania de organização. Sempre anoto tudo o que pretendo fazer no dia ou na semana seguinte. Sempre arrumo meus livros, caderno, quarto, enfim, do meu jeito. E fico muito brava quando alguém bagunça. E aí, você se identifica? Eu costumo levar livros, histórias em quadrinhos e material de desenho para passar o tempo. Também gosto muito de levar bottoms e chaveiros de personagens na minha mochila. O Barry Allen tem super velocidade e consegue ter um super raciocínio ao utilizar essa velocidade. Ele treina multitarefas de forma rápida e exige muito do metabolismo dele, tanto que ele já teve queda dos níveis de glicemia no sangue. Lembrando que a glicose nos fornece energia e ele precisa de uma dieta de acordo com as necessidades calóricas dele. Nesse episódio, ele descobre que o metabolismo dele é tão veloz que ele não sente os efeitos do álcool. Vamos entender isso direito? O que é metabolismo? Metabolismo é o conjunto de reações que permitem ao organismo manter suas funções vitais. Por exemplo, a síntese ou degradação de proteínas, carboidratos, entre outros. Podem ser dois tipos, catabolismo e anabolismo, mas não vamos comentar sobre eles neste momento. Gostaria de destacar sobre o metabolismo basal, que corresponde à quantidade mínima de energia necessária para o organismo em repouso manter suas atividades vitais no período de 24 horas. Cada indivíduo apresenta uma taxa de metabolismo basal conforme o sexo, idade, peso, altura e atividades exercidas. Existem ainda os termos metabolismo rápido ou hipermetabolismo e metabolismo lento, relacionado ao fato de emagrecer e engordar. O fato do metabolismo ser mais acelerado ou lento é influenciado por fatores genéticos e hábitos de vida de cada indivíduo. As pessoas com metabolismo acelerado tendem a gastar mais rápido as calorias, dificultando o ganho de peso, enquanto as pessoas com metabolismo lento tendem a acumular mais calorias, dificultando a perca de peso. Como Flash sofreu um acidente, se transformando em um meta-humano de alta velocidade, seu metabolismo é acelerado e ele tem hipermetabolismo. Isso, Dan. O metabolismo energético dos seres humanos ocorre através de uma complexa interação entre vários processos bioquímicos. Eu nem vou listar todos aqui, né, para não assustar muito vocês.
Eu vou evidenciar aqui algumas fases do metabolismo do álcool. O etanol é uma molécula pequena com absorção relativamente lenta pelo estômago e absorção mais rápida pelo intestino. Por ser solúvel em água, ele acessa rapidamente a corrente sanguínea, de onde é livremente distribuído para a maioria dos órgãos e sistemas. O coração, o cérebro e os músculos estão sujeitos às mesmas concentrações de álcool do sangue. A exceção é o fígado, que fica sujeito a concentrações maiores, já que recebe o etanol absorvido do estômago e do intestino. O fígado é um órgão particularmente suscetível aos danos provocados pelo álcool, pois ele é o principal sítio de metabolização dessa substância no organismo. Mais de 90% do álcool absorvido é eliminado pelo fígado, 2 a 5% é excretado sem modificações na urina, suor e respiração. O primeiro passo no metabolismo do álcool é a oxidação do acetaldeído, pela enzima denominada álcool desidrogenase, que a gente conhece também como a sigla ADH. Esta enzima converte o álcool em acetaldeído, que mesmo em pequenas concentrações é tóxico para o organismo. A enzima aldeído desidrogenase, conhecida como ALDH, por sua vez, converte o acetaldeído em acetado. A maior parte do acetato produzido atinge outras partes do organismo pela corrente sanguínea, onde participa de outros ciclos metabólicos. Eu aconselho vocês a fazer um mapa mental desse processo, porque são nomes que não são fáceis de assimilar. Ainda é importante ressaltar que outros fatores influenciam o metabolismo do álcool, tais como idade, estrutura física, altura, massa corporal, vulnerabilidade genética, estado de saúde, padrão de consumo e contextos relacionados à ingestão de bebidas alcoólicas, se beber durante as refeições, por exemplo. As diferenças no metabolismo do álcool podem colocar algumas pessoas em maior risco para desenvolver problemas relacionados ao álcool. Independentemente da quantidade que uma pessoa consome, o corpo pode metabolizar apenas uma certa quantidade de álcool a cada hora. Esse montante varia amplamente entre os indivíduos e depende de uma série de fatores, incluindo o tamanho do fígado e a massa corporal. Além disso, vale ressaltar que o organismo feminino também representa menores níveis das enzimas responsáveis pela metabolização do álcool, e por isso este permanece em seus corpos por mais tempo. Assim, as mulheres são mais sensíveis aos efeitos do álcool do que o homem, principalmente devido a aspectos fisiológicos. Por exemplo, o álcool mistura facilmente com a água do corpo e como as mulheres possuem proporcionalmente menos água que os homens, o etanol se torna muito mais concentrado em seu organismo, o que agrava seus efeitos. No final do episódio, Caitlin desenvolve uma bebida destilada mais forte para testar a velocidade do metabolismo alcoólico do Flash. As bebidas destiladas têm uma maior concentração de álcool, e muitas delas têm o teor alcoólico em torno de 40%. Mesmo assim, elas podem ter variações significativas de concentração. Algumas vodkas contêm 30% de etanol, enquanto que alguns bourbons podem ter o teor alcoólico em torno de 60%. E certas bebidas destiladas de elevado teor alcoólico podem chegar a ter 95%, como o Everclear, 89% ou absinto. Essas bebidas são tão fortes que são proibidas em alguns países. Então, muito cuidado com bebidas alcoólicas. Consuma com muita moderação. O Flash é um personagem da ficção. Outro aspecto importante nesse episódio é sobre a meta-humana, que tem a capacidade de explodir tudo que toca. No diálogo entre os cientistas do laboratório Star, Caitlin sugere fazer um procedimento de lobotomia. Você sabe o que é isso? Polêmica. É considerada a prática mais abominável da medicina. Significa cortar um lóbulo cerebral, tipo tirar um pedaço do cérebro. Também chamada de leucotomia, é um tipo de cirurgia na qual são cortadas e removidas as vias que ligam os lóbulos frontais ao tálamo e outras vias frontais associadas. Esse tipo de prática hoje é condenada. Foi muito utilizada no passado no tratamento de esquizofrenia e de outros problemas de ordem mental.
A primeira lobotomia realizada em uma pessoa aconteceu no dia 12 de novembro de 1935, quando o neurocirurgião português Almeida Lima usou álcool para destruir parte do tecido cerebral de um paciente. Lima realizou a cirurgia graças à ideia do colega Egas Muniz, que viria a ser um ganhador do Prêmio Nobel por descobrir o valor terapêutico do procedimento em pacientes com alguns distúrbios psiquiátricos. Como a bioética, a filosofia e a sociologia são importantes nas questões médicas, não podemos separar essas ciências. Essa parte do podcast é um pouco pesadinha, né? Sobre lobotomia. Eu achei, assim, um humor negro da parte dela, sabe? Principalmente porque ele estava elogiando, falando que ela era bonita e tal. Bem, inicialmente, as lobotomias eram realizadas com auxílio de picadores de gelo. Por isso que eu falei, é bizarro, gente. Às vezes, da própria cozinha dos médicos. A ponta do material era levada ao cérebro por uma perfuração feita atrás dos olhos do paciente. Uma vez que a ponta chegasse ao cérebro, o médico dava uma girada e tirava um pedaço de tecido. Precisão zero, né? Nem precisamos dizer que anestesia, naquela época, lógico que não. O pai do ex-presidente norte-americano John Kennedy achava que sua filha Rosemary Kennedy era rebelde demais e não combinava com a família. Por isso, sem contar a ninguém, ele contratou um médico para que a filha fosse submetida a uma lobotomia. O procedimento que foi realizado quando ela tinha 23 anos deixou a jovem completamente incapacitada. Rosemary passou o resto de sua vida escondida do público em instituição católica, sendo cuidada por freiras. Muita gente não sabe o que é lobotomia, nem a história da medicina, mas de vez em quando, em séries e filmes, elas aparecem, principalmente nas séries de terror. Nesse episódio do Flash, esse procedimento foi citado por Caitlin no sentido em que a mente humana precisava ser estudada, mas ele não foi aprofundado, foi uma pitada de humor negro da série. Minha opinião, bizarro. Nessa mesma cena em que Caitlin sugere uma lobotomia, eles identificam que a taxa de nitrogênio no corpo dela está acima dos permitidos. Vamos conversar um pouco sobre nitrogênio. Já sabemos que ele é um átomo normalmente encontrado em forma de gás na atmosfera. Representa cerca de 78,0,8% do volume de ar. Mas você sabia da presença dele em nosso corpo? Isso dá. O corpo humano é formado de proteínas, macromoléculas compostas por 16% de nitrogênio. Os ácidos nucleicos, DNA e RNA, responsáveis pelo armazenamento, transmissão e tradução dos caracteres hereditários, também são formados por tal elemento. Nós não conseguimos absorver o nitrogênio diretamente do ar, como fazemos com o oxigênio. Então, captamos esse átomo através das plantas leguminosas, como o feijão e ervilha. Essas plantas, por sua vez, conseguem captar o nitrogênio do ar através de bactérias que ficam em suas raízes. Entenderam a complexa interação da vida? Para formar o nosso DNA e RNA, precisamos de nitrogênio, que adquirimos comendo feijão, que precisou de uma bactéria em suas raízes para captar o nitrogênio do ar. Lindo demais, né? É realmente bem complexo e lindo. Ai, nós somos apaixonados por biologia. Vocês podem aprender mais sobre como isso funciona estudando o ciclo do nitrogênio. Ele é um nutriente da vida, muito importante para nós animais e plantas. Mas no episódio eles falam que as taxas de nitrogênio da meta humana estavam altas demais. Podemos fazer um exame para detectar taxas de nitrogênio no corpo? E por que isso é tão importante? Você já ouviu falar no balanço nitrogenado ou dosagem de nitrogênio amoniacal em urina de 24 horas? Trata-se de um exame que ajuda a medir a diferença entre a proteína ingerida pela alimentação e a eliminada através da urina. E serve como indicativo para quem pratica exercícios saber se o corpo está neutro em equilíbrio nesse ponto. O exame pode ser solicitado pelo profissional de saúde que acompanha o atleta.
Em primeiro lugar, é feita uma anotação de toda a proteína consumida pelo paciente, em quais quantidades foram ingeridas. Depois é colhida a urina durante 24 horas para que esse marcador urinário possa ser útil em analisar a quantidade de nitrogênio eliminada pelo corpo, uma vez que toda a proteína é eliminada do corpo por meio do nitrogênio. O balanço nitrogenado pode ser uma ferramenta útil para determinar a quantidade de proteína que o indivíduo deve consumir para manter o equilíbrio de nitrogênio neutro ou positivo, dependendo dos objetivos nutricionais. Adultos saudáveis estão em equilíbrio neutro com um balanço de nitrogênio que é igual a cerca de mais 0,5 gramas, para compensar as perdas de nitrogênio que acontecem devido a fatores como suor, descamação da pele, crescimento de pelos, unhas, respiração, flatulência e de presente perdas salivares e menstruação. Se o balanço de nitrogênio é positivo, a proteína presente no corpo está em um estado anabólico. Isso poderia ser um indicativo de que o indivíduo possa estar produzindo mais massa muscular, embora não seja necessariamente obrigatório que isso aconteça. Já se o balanço é negativo, a pessoa está em um estado catabólico, o que pode sugerir que o seu organismo esteja usando as próprias reservas de proteínas para sobreviver, uma situação que acontece decorrente de inanição, em pacientes hospitalizados, por exemplo, ou quando a ingestão de proteína está abaixo do necessário. Vale lembrar que o resultado negativo também pode significar um excesso de perda de proteínas. A medição do balanço de nitrogênio requer detalhes meticulosos antes do nutricionista fazer qualquer mudança na dieta do paciente. No episódio, não se volta ao assunto do nitrogênio. A meta-humana morre e não tem como estudar o que acontece com ela. Mas é isso, como ela produz uma energia explosiva, precisa de uma produção alta de macromoléculas. Isso é pura ficção, mas a gente tenta entender o que é possível. Ou não. Eu achei esse episódio, assim, com poucos elementos da biologia, sabe? Bem pontual mesmo. Apenas frases. Mas de uma complexidade tão grande, são temas difíceis de explicar e até de aprender. Então, sobre o metabolismo energético dos seres humanos, o do álcool, o ciclo do nitrogênio e até mais sobre a lobotomia, eu recomendo estudar através de mapas mentais, que fica mais fácil a memorização e o entendimento. E é isso, encontro vocês no episódio 6. É isso, galerinha, nos despedimos por aqui. E quais serão as surpresas que escondem o episódio 6? Obrigado por nos ouvir. Até o próximo episódio.